Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que vão ter a oportunidade de ouvir esse áudio, esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Aqui na manhã de Santo Dia, já se aproximando meio-dia, são 10 horas e 12 minutos, diante do altar da Igreja Pentecostal Deus é a Luz, as maravilhas de Deus na terra, uma mensagem para todo o Brasil. Então, se eu quero falar nesse momento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, onde se fala a ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos na Sexta-feira Santa, nós sabemos que estamos na Semana Santa, como é uma tradição da Igreja Católica, uma tradição dos cristãos, e nós comemoramos esse dia que ele é tão marcante mundialmente. Mas, amados e queridos irmãos, quando se trata da ressurreição de Jesus Cristo, como ainda ontem eu estive comentando aqui no altar, Semana Santa, começando ao domingo de Ramos, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, montado ali em um jumentinho. E no Evangelho de João, capítulo 13, está falando de quando Jesus estava lavando os pés de seus discípulos, aonde, lavando os pés, Simão Pedro, naquele momento até querendo recusar Jesus lavar os seus pés, Jesus disse: aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. E Pedro, ele quis lavar então agora as mãos e até a cabeça, mas o próprio Jesus falou que abastava lavar os pés, porque o resto estava limpo, só tinha um ali que não estava limpo, era Judas Iscariotes. Então aí nós, amados irmãos, como fizemos uma leitura pacífica, nós falamos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, uma multidão ali recebendo Jesus Cristo como rei dos judeus. A Bíblia nos diz que aquela mesma multidão foi que entregaram Jesus Cristo para que ele viesse ser morto, para que ele viesse ser crucificado. Então nós passamos por João 13, onde fala Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, e também depois, logo após ali, uma quinta-feira, na sexta-feira, já esse dia onde nós estamos nele, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então prestando bem atenção, que você possa entender a palavra. Então, o próprio Jesus, naquele momento, lavando os pés de seus discípulos, e ali estava muito próximo à sua morte. Ali estava muito próximo, ali o inimigo já tinha trabalhado, o inimigo já tinha projetado tudo. A Bíblia nos diz que quando Jesus, naquele momento, diz: olha, o traidor está entre vós, e a Bíblia nos diz que ali houve uma preocupação entre os discípulos de Jesus, que estavam ali perguntando um ao outro: porventura quem é? Porventura quem é? E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ali junto com eles, e pergunta-se a um daqueles discípulos a qual Jesus mais amava, João, o evangelista João. E quando João inclina a sua cabeça do peito de Jesus, pergunta quem é, aí Jesus diz: aquele que mete a mão no prato junto comigo. Então, lembrando muito bem como nós passamos, amados e queridos irmãos, com esses textos bíblicos, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a última Páscoa, a Santa Ceia, o último momento em que Jesus Cristo, ali ele comeu com os seus discípulos. É o último momento, essa Páscoa, aonde se celebra hoje, na Sexta-feira Santa, aonde muitos estão comemorando esse dia tão grande, tão importante, aonde muitos preparando o seu melhor banquete, muitos preparando a sua melhor mesa, uma mesa farta, e não lembras que essa semana foi uma semana de sofrimento, foi uma semana de humilhação, foi uma semana onde Jesus sofreu dores, foi humilhado, foi cuspido, apanhou, carregou uma cruz super pesada, e é um momento onde nós tiramos essa semana para comemorar a
Semana Santa, a Sexta-feira Santa. Então, essa última Páscoa de Jesus Cristo com seus discípulos, Jesus, no versículo 18, quando diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 18. E quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E quando Jesus fala, ali houve uma grande preocupação no meio dos seus discípulos. Então, querendo voltar, meus irmãos, ao assunto dessa mensagem, nesse momento, onde são 10 horas e 14 minutos, eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus. Veja bem, Jesus passando ali junto com os seus discípulos, Jesus sabendo que ia passar pelo momento difícil, Jesus sabia que ia ser entregue na mão dos homens perversos, e tudo isso aconteceu. Agora, lembrando muito bem, Mateus capítulo 28, louvado seja o nome de Jesus Cristo. No versículo 4, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse-lhe às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Aí imagina você, meu amado, imagina você, minha irmã, Jesus é esse dia que nós celebramos, nós comemoramos a morte dele. Nós comemoramos a morte de Jesus Cristo na sexta-feira. Jesus, ele foi crucificado ali numa cruz. Jesus derramando o seu sangue ali sobre a cruz. A Bíblia diz que Maria, sua mãe, ali chorava, e as outras mulheres que com ela estavam também chorando. No momento, Maria vendo aquele ato tão grande de humilhação, Maria assistindo o sofrimento do seu filho, Maria participando de um sofrimento de humilhação que o seu filho ali estava passando, tudo isso por amor à minha vida e à tua vida. Agora, veja a importância da palavra. Só que o diabo fez festa. Quando mataram Jesus Cristo, era que o diabo queria era destruir com ele. O que muitos judeus queriam era destruir com ele. Porque ele, como pobre, ele nascendo em uma manjedoura, ele com a sua simplicidade, mas com aquele grau de espírito de santidade e sabedoria. Então, os judeus não aceitavam, como muitos hoje não aceitam, que Jesus já veio. Não aceitam que Jesus é o verdadeiro Messias. E ali o diabo fez festa, o diabo comemorou. Como muitos hoje não entendem o efeito e comemora esse dia tão importante. O diabo fez festa, acabamos com ele. O diabo fez festa, ele disse que era rei dos judeus, como muitos chegavam para ele e diziam, tu és rei dos judeus, pois desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas o diabo ele foi derrotado. De que forma, pastor? O diabo foi derrotado, porque quando o diabo pensou que acabou com ele, fizeram festa, pronto, agora acabamos com ele, agora cadê o rei? Mas ao primeiro dia da semana, isso foi na sexta, sábado, ele foi colocado na sepultura, e para vergonha de Satanás e dos judeus e muitos fariseus, para vergonha de Satanás, ao primeiro dia, o domingo de Páscoa, ao primeiro dia, Jesus ressuscitou. Pela madrugada, Jesus ressuscitou. Então veja bem, quando se diz aqui na ressurreição, Mateus 28, agora eu quero fazer a leitura do início para você entender. Olha, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo uma pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo,
Pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver de um lugar onde o Senhor jazia. Olha só como é importante, queridos. Olha só como é importante. Então, enquanto o diabo estava fazendo festa, se alegrando, aí o Senhor envia o anjo desce e vai remover a pedra, o anjo vai sentar ali, o anjo, o seu aspecto como um relâmpago, a Bíblia diz que os guardas pasmaram com medo, mas o que acontece? O anjo fala com as mulheres que ali estavam, porque Jesus antes dizia que ele ia para o Pai, ele ia ressuscitar. Então lembra e fique com essa palavra: ao terceiro dia Jesus ressuscitou, para a vergonha e para a derrota de Satanás. Então nós estamos na Sexta-feira Santa, aonde muitos estão comendo a melhor comida, muitos estão comemorando esse grande dia, mas deixando para você, esse dia que você comemora, esse dia, ele foi um dia de angústia, ele foi um dia de tristeza, ele foi um dia de choro, ele foi um dia de sofrimento. É isso que eu quero que você coloque dentro de você. Não é pecado você comer bem, não é ignorado você comer bem, mas saiba qual o significado desse grande dia. Saiba a importância desse grande dia. Você, como a Sexta-feira Santa, qual o significado da Sexta-feira Santa? Qual o significado da Semana Santa? Começando Jesus entrando em Jerusalém como rei, sendo os senhores, entrou montado em um jumentinho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então fica com essa palavra, guarda com você e veja a importância. Então hoje é Sexta-feira Santa, domingo agora é o domingo da Páscoa, é o domingo que celebra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.